Opa, joia, eu vou aqui só mostrar como que, bem, pelo menos eu faço o uso do fetch no JavaScript, ou no caso TypeScript, para acessar uma API externa. Ele está aqui rodando, tem a telinha aqui, alunos, e ele já está puxando lá do servidor. Basicamente, o meu arquivo dado service, ou seja, meu serviço é isso aqui. Por exemplo, uma ação que eu vou demonstrar é o de adicionar aluno. Eu clico no mais, opa, aí vou colocar um nome aqui, Davi, bilíngue, e vou cadastrar. Tá aqui o Davi, eu posso editar e tá aqui as informações dele, né? Demora um pouquinho porque o servidor é grátis, né? Mas enfim, basicamente o meu dado service é esse aqui. Por exemplo, adicionar aluno aqui, ó. Eu tenho a função adicionar aluno, que ele faz um fetch, né? Ele retorna o fetch e enfim, basicamente como que é. Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho aqui adicionar aluno. Aqui no meu método adicionar aluno, eu recebo todos os parâmetros, né? Que são passados aqui no caso no TypeScript da tela. Nesse caso aqui, ó, adicionar aluno, ou seja, quando é um botão clicado, executa essa função. E enfim, passa todas as informações. Aqui no dado service pega ela, monta um body com ela, no caso mantendo um padrão de ter uma action aqui, né, dentro do body que vai ser mandado para requisição, né, no fetch. Tem que montar um FD, um form data, né, eu chamo de FD, que é basicamente o arquivozinho, formato de arquivo, um formato de objeto, aliás, do formulário HTML, né? E eu dou um append nele, na chave data, eu coloco esse objeto todo aqui, no caso em string, né? Eu dou um JSON stringify no body. Aí esse método ele retorna um fetch, né? Então dou um return fetch, um fetch é a requisição, né? Método post body é isso aqui. No caso, ele dá um fetch onde? No this.api.url. Usar o Ctrl, aqui ó, eu defini, no caso, para a minha API, né? A API lá do web host, que é um serviço de hospedagem gratuito. Aí, a partir da resposta dela, eu transformo em JSON, né? O PHP retorna em JSON. E depois eu retorno essa data aqui para onde tiver sido chamado esse método, né? Repare que tem dois returns, né? Um return para fetch, porque a fetch retorna uma promessa, e aí que ela é cumprida, ela retorna o próprio dado, né? Quando termina de fazer a requisição. É importante isso aqui, né? Ter dois fetches, a promessa e a entrega dessa promessa, né? Ou a não entrega, né? Se for rejeitado. Nesse caso aqui, dá para reparar que cadastrar nem é uma função assíncrona, né? Porque eu chamei o método adicionar aluno e encadeei o método then de promise, né? do JavaScript. Então ele vai executar isso aqui somente quando isso aqui terminar, né? É basicamente a mesma coisa que o await, né? Quando tem um async aqui em cima e o await aqui embaixo. Agora, mostrando essa URL aqui da API, de fato, ela começa assim, PHP, tem que ter isso aqui, né, para permitir acesso de fora, ele requer o banco de dados, enfim. Aí ele já salva na variável data aquele data que a gente pegou lá, né, tem que ser dessa forma. Aliás, pode pegar com a super global post, né, mas eu prefiro pegar assim mesmo, data, porque é o que a gente colocou lá na chave, né, cadê aqui embaixo, no data. Se existisse data, ele transforma em JSON, importante isso aqui. Aí eu tenho try catch, né, caso alguma coisa dê errado. Aí ele verifica a action. Aí no caso, na action de adicionar aluno, ele faz o quê? Primeiro, que eu tenho um negócio aqui interessante. Ele inicia o transaction porque ele tem que fazer dois inserts, né? Ele recebe todos os dados aqui, ó. No caso, ele tem a variável data que ele pegou lá em cima. Ele pega nesse JSON, né? E faz todo o trâmite aqui. Aí, o que é importante é o resultado, né? O resultado é basicamente um array, tem que fazer um array. Sempre coloco esse OK true ou OK false, né? Caso alguma coisa dê errado, que aí eu já pego na resposta lá esse valor, né? Se OK, e faz alguma coisa. Enfim, esse result é um array e aí é só lá no final, né, de todos os cases, no final de tudo aqui, eu dou um echo JSON encode result, né?
Então ele sempre vai estar respondendo basicamente o resultado, que vai variar. E aí lá no meu TypeScript, que nem eu falei no result.ok, né? Se ele for ok, ele vai mostrar mensagem de sucesso e não sei o que. Enfim, por isso que funciona. Inclusive tá a mesma coisa aqui para editar, né? Aí, ó, editado com sucesso. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, o repositório tá aí na descrição. Eu vou dar um jeito de colocar essa API aqui também e vou tentar omitir minhas credenciais, enfim. Falou!